Oi, gente, Roberto Hilo Bíscaro aqui. Em última instância, o documentário alemão introduzido no catálogo da Netflix agora em junho de 2022 fala sobre regulamentação da mídia em um país capitalista, na Alemanha Ocidental. Vou explicar para quem é muito novo. Até os anos 80, comecinho dos anos 90, a Alemanha era dividida em duas partes: a Alemanha Oriental, que era comunista, e a Alemanha Ocidental, que é capitalista. Tá? E a Alemanha, unificada até hoje, é capitalista, uma economia de mercado. Essa história aconteceu em 1978 na Alemanha capitalista, quando eles perceberam que precisava haver uma regulamentação da mídia, que é um tema que é distorcido, que as pessoas falam que limita a liberdade de expressão. Todos nós somos regulamentados, porque a mídia não seria, não é? A gente é regulamentado social, psicológica, cultural e legalmente. É por isso que a gente, quando está com vontade de urinar, na fila do banco, a gente não urina em público, porque existe uma regulamentação social, cultural, legal, que a gente tem que urinar no banheiro, escondido. Então a mídia é feita por pessoas, ela também isso. Né? Se você vira o documentário, que parece um found footage filme, sabe aqueles filmes que são feitos só com imagens de arquivo, imagens de câmera, porque eles usaram só as imagens da televisão da época, as imagens CCTV, que chama, né? As imagens da polícia, imagens de câmeras que estavam localizadas no lugar. Então eles conseguem montar praticamente um filme de sequestro só com imagens e sons de 1978, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Ao final, né, porque às vezes as pessoas decidem não assistir ao documentário, ao final eu vou fazer um spoiler contando o que aconteceu com as pessoas envolvidas, tá? Inclusive vai envolver lei, vai envolver, enfim, esperem, né, ou volta depois, mas quem não decidir assistir, eu conto o spoiler e aviso quando for o spoiler. Em 1978, 3 pessoas invadiram um banco e fizeram 2 reféns e exigiram um carro para fugir. A polícia deu o carro, só que daí a mídia começou enquanto eles fugiam, a mídia começou a fazer uma cobertura ininterrupta do caso e a polícia foi incapaz de, por exemplo, porque eles chegaram numa outra cidade, chama Bremen, e nessa cidade eles fizeram reféns em um ônibus. Então, além daqueles 2 do banco, havia um ônibus inteiro cheio de reféns. A polícia, por exemplo, não interditou a área, os jornalistas passavam assim a conversar amigavelmente com os sequestradores, oferecendo cigarro, carro, chegando na cara de uma moça com um revólver aqui. Até hoje você vê isso, né? Essas perguntas inteligentes. O repórter, como você está se sentindo com uma arma na cabeça? O surreal é a moça falar que tá calma, porque ela acha que os caras não vão atirar, né? É esse tipo de invasão jornalística e incompetência policial que esse documentário vai mostrar com as imagens da época, tá? Então, por isso que parece um found footage filme. Eles chegam até a fronteira da Holanda, tá? Eu sei que existe um documentário em 2 partes, se não me engano, pela BBC, que é ainda mais chocante, tá? Porque no documentário da BBC, ou no outro documentário, que acho que chama 54 Horas, não sei o que, lá de Dalbeck, eles mostram, aí através de entrevistas, recriações, é um estilo diferente. Eles mostram como que a polícia alemã estava perdida, como que a polícia holandesa foi super eficiente, a ponto de um dos caras da polícia holandesa falar: não, esse desastre é de vocês, não fomos nós que criamos. Deixar a imprensa fazer o que quer fazer e tal. E nesse outro documentário eu agora fiquei com vontade de assistir, diz que tem um dos reféns que eles matam, né? Diz que os repórteres
vão começar a tirar foto, ninguém pensa em chamar uma ambulância. Diz que tem um repórter que fala, dá para virar a cabeça dele um pouquinho? O garoto agonizando, né? Então aí depois desse, isso não vai aparecer no documentário da Netflix, né? A Netflix, esse documentário alemão que está na Netflix, ela vai mostrar o desenrolar da história, mas não vai detalhar tanto assim como este outro documentário que eu fiquei com vontade de assistir. Mas você vai ver assim, a vida real imitando a vida real, né? É um filme de sequestro que termina com um tiroteio e tal, e você vai ver as imagens e as fotos apenas realmente. E as conclusões você vai tirando meio que por você mesmo, porque não tem narrador, né? Aí você vai vendo se é ético, se é necessário que um jornalista entreviste alguém segurando uma pistola, sabendo-se que tem parentes das pessoas assistindo, o avô, a pai, mãe das pessoas está assistindo aquilo, com um assassino em potencial falando, não, eu não tenho, eu sou ladrão por natureza, eu se precisar matar, vou matar todo mundo, né? Então, aí no final do documentário aparece o que aconteceu com cada uma das pessoas e dizendo que a lei aí foi mudada, que houve uma regulamentação da mídia, na mídia em um país capitalista que defende a liberdade de expressão. Não se está discutindo que não se pode ter liberdade de expressão, se está discutindo que a liberdade de expressão tem sim um limite. A gente não pode falar o que quer e mostrar o que quer, porque existem outras pessoas, tá? É um documentário interessante. Ele pode dar soninho, às vezes, em algumas pessoas que querem, que estão esperando um filme de ação, porque, na verdade, ele é constituído de cenas às vezes, feitas de longe, 1978. Mas, assim, se você entender o subtexto da história, você vai ficar bem abalado, né? E especialmente quando você souber o que aconteceu com as pessoas, certo? Eu vou tentar procurar o documentário, esse outro que eu ouvi falar, que é mais completo, tentarei comentar aqui no vídeo, num outro vídeo, né? Comentando o nome e tal. Agora, a sessão de spoilers, que eu vou falar o destino de algumas pessoas e falar de leis e tal, tá? Na época existia prisão perpétua na Alemanha. Eu falo na época porque eu não sei como está a lei na Alemanha agora, nós estamos falando de 1988, né? Existia prisão perpétua, porque dois sequestrados morreram, um menino de 15 anos, a menina que aparece na televisão, que você vai ver no documentário, bom, se você está no spoiler, talvez você não tenha assistido o documentário, a menina de 18 anos, alemã, que estava com a arma na cabeça, que acabou morrendo no tiroteio com a polícia, tá? Porque a polícia cometeu um monte de erros, diz que no outro documentário fala dos erros, nesse não aponta muito, mas dá a entender só, né? Essa menina morreu. Então aí dois meninos morreram, um policial ficou gravemente ferido, ou morreu, já não me lembro mais, e os três bandidos não morreram, foram condenados, um deles à prisão perpétua, só que o que aconteceu? Hoje em dia os três estão soltos. O da prisão perpétua ficou 30 anos, o outro está em prisão lá, supervisionada, e a moça, a cúmplice lá que estava no carro, pegou 9 anos, por bom comportamento saiu em 3. Conclusão, quem que pegou prisão perpétua? Pai, mãe, avô, avó, família das pessoas que foram assassinadas, porque aí é uma prisão perpétua. Quem tem um pouco de empatia deve entender que se você perde um filho e um neto ou não sei o que, tendo vivido aquilo em frente de você na televisão o tempo todo, está numa prisão perpétua de dor, né? Mesmo com o melhor psicanalista, não vai conseguir superar aquilo. Então, essas pessoas pegaram a prisão perpétua. Os outros são soltos. Inclusive, um deles, o que pegou a prisão perpétua, aparentemente o mais agressivo, lá, tá vivendo até em uma outra cidade com uma identidade nova. Bacana, né? Na Alemanha, viu, gente? Capitalista. Não é na Alemanha comunista, não é em Cuba, não é na Venezuela que eu estou contando que aconteceu isso. É na Alemanha, em 1988. E aí a gente pode ver algumas intromissões da mídia que acontecem até hoje. E aí tem gente que reclama quando fala de fazer
ou algum tipo de lei que restrinja, né, ou que dê algum tipo de limite para o que a mídia pode falar, para o que a mídia pode mostrar, assim como nós temos limites individuais, inclusive as pessoas que criticam a regulamentação da mídia, elas também têm os limites individuais, elas também não podem urinar na fila do banco, né? Tchau, pessoal.